Essa noite nós temos um convidado, né, visitante, que é aniversariante de hoje, né? Ele falou que está completando 37 anos. Dá um sinalzinho assim com a mão, assim, pessoal, está aqui esse aniversariante, né? A esposa da irmã Marilene. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 7, versículos 11 até o versículo 17, nós leremos. Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Amém? Amém? Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: e aconteceu poucos dias, ir ele, Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Será que você pode ler comigo? Diga comigo assim: com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Está projetado para nós aí também, ok? E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Diga-me assim: filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: o que Jesus disse a ela? O que Jesus disse a ela? Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Diga comigo: se Deus visitou o seu povo. Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, que história tremenda. Aqui nós temos, né, que Naim era uma pequena vila da Galileia. Jesus estava, durante o seu ministério terreno, caminhando. E o tema da mensagem que nós buscamos dar nessa noite é um encontro inesquecível. Será que você pode falar comigo? Diga assim: um encontro inesquecível. Nós sabemos que ao longo da nossa história nós temos alguns encontros que são inesquecíveis. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós encontramos tantos encontros que Deus teve com muitos personagens do Velho Testamento que foram encontros inesquecíveis, encontros que marcaram a vida de pessoas para sempre. Dentre eles, nós temos Êxodo capítulo 3, em que Deus se encontra com Moisés, chama Moisés para a sua obra. Moisés então dialoga com Deus a respeito do seu chamamento, e ali a história de Moisés nunca mais foi a mesma. Deus mudou a história de Moisés. Dentre tantos encontros, nós temos Gênesis 32, quando Jacó fez passar diante de si tudo que lhe pertencia, ficando a sós com Deus, e ali travou uma luta com o anjo. A Bíblia nos diz que Deus marcou a vida de Jacó, dizendo: tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E assim sucessivamente, quantos encontros, né, no Velho Testamento nós temos? Você poderia enumerar tantos encontros inesquecíveis, né? Encontros que Deus chegou na vida das pessoas e as mudou para sempre. No contexto do Novo Testamento, nós temos também que na pessoa de Jesus muitos encontros se evidenciaram. Dentre eles, nós temos esses 3 milagres operados por Jesus, em que ele ressuscitou membros que estavam mortos. O encontro de Jairo com Jesus, em que Jairo chama Jesus para sua casa. Tinha uma filha de quase 12 anos que estava para morrer, ela veio a óbito, e Jesus vai à casa de Jairo. Jesus ressuscita a filha de Jairo, aquela menina que estava ali com 12 anos e que veio a óbito. Jesus ressuscita aquela menina. Que encontro maravilhoso. Dentre estes encontros, nós encontramos em João capítulo 11, aquele encontro de Jesus com Maria, com Marta, aquele encontro que foi determinante, porque Jesus mudou o contexto daquela família, né? Eles estavam ali chorando a morte de Lázaro. 4 dias depois, Jesus se apresenta em Betânia, e Jesus então
faz com que Lázaro saia para fora, e Lázaro, ele vem atados, enfim, Jesus restitui Lázaro àquela família, e que encontro maravilhoso. E quantos outros encontros mais, né? Nós encontramos o cego Bartimeu, que tem aquele encontro ali de Jesus passando por Jericó, ele ouve o tropel da multidão, ele busca se inteirar a respeito do que estava acontecendo, dão a ele a informação que Jesus passava, e ele passou a clamar a Jesus, Jesus tem aquele encontro com ele, e aquele encontro mudou a vida do cego Bartimeu. Por que não falar do encontro de Zaqueu com Jesus? Quando Jesus passava, ele sobe um sicômoro ali a fim de ver Jesus. Jesus pernoita na casa de Zaqueu, e Zaqueu é comovido e movido a estar ali, mudando a sua vida, dizendo assim: Senhor, se alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu me proponho a restituir 4 vezes mais. Que encontro maravilhoso! Foi um encontro tão marcante, tão maravilhoso, que a Bíblia nos diz que o Jesus, ele até fez a observação: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Que encontro maravilhoso! E que nós lemos aqui nessa noite não é diferente. Um encontro inesquecível, porque de repente, daquela vila de Naim, está saindo um cortejo, uma grande multidão ali, junto com aquela mulher que era viúva, uma condição desfavorável, porque havia perdido a âncora da família, que era o seu marido. Eu imagino agora aquela mulher projetando a sua história, a sua vida, no seu único filho que estava ali, vendo o crescimento daquela criança, vendo aquele mancebo ainda adolescente, agora da sua juventude. Aquele menino, ele morre. Imaginemos aqui, irmãos, né, de um lado esse encontro, em que a multidão vinha chorando, lamentando, né, quantas lágrimas, pessoas se condoendo com a situação daquela viúva que agora perdera o seu único filho. Mas chegando à cidade, enquanto aquele cortejo sai da cidade, Jesus está chegando com uma multidão cheia de esperanças, uma multidão que trazia ali nos seus corações muitas perspectivas. Nós sabemos que no meio daquela multidão existiam pessoas ali com problemas de ordem social, pessoas que estavam atrás da multiplicação de pães ou coisas semelhantes, pessoas que estavam com problemas de ordem espiritual, pessoas que queriam libertação em alguma área das suas vidas, pessoas que estavam com problemas de ordem pedagógica, como os gregos que queriam extrair conhecimento de Jesus. Nós temos ali no meio daquela multidão pessoas com problemas de ordem de dúvida, que queriam certamente ter convicção da vida eterna, e quantos, né, procuraram a Jesus com esse objetivo. O fato é que no meio daquela multidão ali existia uma grande expectativa, uma grande esperança. Então, de um lado, nós temos a morte prevalecendo, um sentimento de dor, um sentimento de destruição, de impotência, um sentimento de uma mãe composto por uma grande multidão que chorava a morte daquele mancebo, por ser um vilarejo, provavelmente um menino conhecido naquela região pelos seus contemporâneos. Do outro lado, nós temos uma multidão que estava com o Salvador, que estava com o Senhor, com o Rei dos Reis, com aquele que tem a vida, que tem a palavra de vida eterna, com aquele que restaura, que cura, pessoas esperançosas, pessoas que tinham ali seus corações alegres, porque estavam acompanhando a Jesus. Irmãos, a fusão desse encontro, veja bem, né, de repente alguém está saindo, alguém está entrando, há uma confluência ali, de repente agora, nesse encontro, duas multidões. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que apesar de ambas as multidões que acompanhavam aquela viúva e que acompanhavam a Jesus, o olhar de Jesus se voltou para aquela viúva, agora que havia perdido o seu filho. No versículo 13 nos diz assim: vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. A primeira lição que nós queremos trazer para nós nessa noite é que, amados, as multidões, elas nunca foram problemas para Jesus, porque apesar de nós coletivamente nos relacionarmos, Deus nos vê individualmente.
Deus ver você no seu particular, na sua intimidade. Nós temos visto nos dias de hoje que a corporação militar está fazendo uso de câmaras do Smart Sampa, é o nome da tecnologia utilizada agora pelos militares, em que numa central, eles conseguem buscar, através de câmaras instaladas na sociedade, na cidade, conseguem buscar o cidadão onde quer que ele esteja, e já tem um mapeamento daquele cidadão que aparece, e lá daquele compartimento que ficam ali os técnicos que manuseiam esse sistema de câmaras de Smart Sampa, esse pessoal já aciona a polícia mais próxima, e essa polícia já vai onde a pessoa está, e ali já prende aquele cidadão que está cometendo algum delito, ou que de repente é um foragido da polícia. Irmãos, quando nós olhamos que o homem, ele já está chegando, já tem essa capacidade assertivamente de pegar um cara que estava mais de 30 anos foragido da polícia, mas eles, através do sistema, conseguiram pegar e prenderam agora no carnaval muitas pessoas em diversas cidades usando esse sistema. Amados, Deus não é diferente, só que o sistema que Deus usa para nos alcançar individualmente, trazendo a presença dele, o nosso histórico, a nossa história, não é um sistema para aprender, mas é um sistema para nos abençoar, é um sistema para trazer vida, para trazer graça, para trazer a suficiência que nós tanto precisamos do Senhor. Amém? Talvez você esteja no meio da multidão se sentindo só, talvez você esteja se sentindo de repente que ninguém importa com a sua dor, que ninguém está aí para as suas lágrimas, que ninguém está aí para os motivos dos quais você tem chorado, tem lamentado, mas nessa noite a boa notícia é que você tem um Deus que, apesar da sua sublimidade, da sua soberania, é um Deus que nos vê individualmente. Ele sabe o que se passa no seu coração, Ele conhece a nossa vida pelo avesso, Ele sabe dos nossos erros e acertos, Ele sabe das lágrimas que nós derramamos no nosso dia a dia. E quantas vezes os temores tentam se apoderar de nós, faz parte da nossa humanidade, nós passamos por isso. Essa compreensão de que Deus nos vê individualmente deve trazer alegria para o nosso coração, porque Ele, quando olha para nós, Ele olha para nós com esse olhar de íntima compaixão. E Ele não apenas olha para nós, mas Ele nos traz uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Jesus, Ele chega e diz àquela mulher: não chores. Certamente nós diríamos: este não é o melhor aconselhamento a dar para uma pessoa que perdeu um esposo ou para a pessoa que perdeu um filho. Nós dizemos: chora mesmo, porque é momento de pranto, é um momento de choro. Mas Jesus, quando Ele diz não chores, é porque não via um cadáver, mas Ele via um mancebo vivo, Ele via um mancebo ressuscitado. É isso que Ele faz conosco. Ele vem com a sua palavra confortadora, Ele vem, nos estimula, nos encoraja, apesar dos nossos medos, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, mas Ele nos vê individualmente. Ou até definição em livro. A gente conversando com você, pastor, jamais passei para frente. E o Senhor já demonstrou forte em tantas áreas. De repente, estaria com medo de estar dentro de uma máquina. Olha para vocês verem, a gente vendo tanta coisa, né, no dia a dia, tantos reuniões, tantas situações, mas de repente, irmãos, o temor era tão grande. Permita-me citar essa experiência particular, que a médica não conseguia achar minha veia para me dopar. E ela falou assim: vamos cessar, e ela ficava com a agulha ali dentro, a agulha tal, e tentando achar, não encontrava. Falou: vamos cessar, então vamos para a sala. Já me deu logo um negócio para inalar, porque eu estava tão nervoso, tão tenso.
né? Já pensando em ficar empacotado numa máquina por 2 horas. Que aí ela falou assim: vamos logo mata leão no senhor e vamos resolver o problema. Aí minha esposa falou que então logo eu dormi, já acharam a veia rapidinho. Irmãos, são temores, são coisas nossas. Somos seres humanos. Se você está beliscando, meu irmão, ele vai sentir. Agora, o importante, irmãos, é nós sabermos que nós servimos a um Deus que no meio da multidão, no meio do coletivo, mas Ele contemplou a minha vida lá naquele quartinho com poucas pessoas ali, me trazendo uma confiança nele. É isso que Ele faz conosco. Ele vem nos encoraja, nos estimula: não chores. E eu quero deixar essa palavra com seu coração. Olha o que nos diz Isaías, capítulo 51, versículo 12. Olha qual que é a resposta de Deus para nós nas nossas dificuldades. Isaías, capítulo 51, versículo 12, disse Deus: eu sou aquele que vos consola. Amém? Olha quem está aqui projetado para nós. Vamos ler juntos? Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas um homem que é mortal, ou filho do homem que se tornará enfermo? Eu sou aquele que vos consola. Olha a parte lá no versículo. Diga, irmão, seu irmão, nas suas dificuldades, nos seus apertos, vocês têm a ciência de que Deus é o seu consolo. Aleluia! Ele é o nosso consolo. Não apenas isso, mas em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação. Chega mais aqui projetado, não é de junto, né? Olha, você pode dizer que diga assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Esse que chegou para aquela mulher que estava naquele cortejo fúnebre, porque ele viu aquela mulher. Poderia ter visto apenas a multidão, sendo mais uma multidão, não, mas ele viu uma mulher que necessitava de um toque especial, de um milagre maravilhoso. Ele está aqui nessa noite, repito, e ele vê você na sua individualidade. Aquilo que seu esposo não sabe, que seus filhos não sabem, que de repente a sua esposa não sabe, que de repente até mesmo você não tem ciência, Ele conhece e sabe o que está no seu coração. É 2 Coríntios, Marcos 1, 3 e 4. Segunda lição, irmãos, que nós aprendemos aqui nesse encontro de Jesus inesquecível com essa mulher, é que muitas vezes nós é que marcamos o encontro com o Senhor, mas há em muitas situações que é o Senhor que marca o encontro conosco. Será que você pode dizer que diga assim: muitas vezes nós é quem marcamos o encontro com o Senhor, mas há aqueles momentos que é o Senhor quem marca o encontro conosco. Tem até uma canção antiga, né? O pessoal fala que eu gosto muito, fala assim: nesta noite feliz, em santo lugar, o que nós fizemos? Vamos cantar só um pedacinho? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Olha que maravilha, né? Irmãos, há momentos que nós marcamos o encontro, nós separamos um momento. Senhor, aqui agora é o meu divã, é o meu sofá com o Senhor, é o lugar que eu separei para estar falando com o Senhor. Mas há momentos, irmãos, em que muitas vezes nos foge a percepção, o discernimento, a força, a ponto de nós não conseguirmos marcar o nosso encontro com o Senhor. E nesses momentos Ele marca o encontro conosco.
Amém? Essa mulher não tinha encontro marcado com Jesus, mas Jesus certamente passou por ali, como em João capítulo 4, ele passa por Samaria, porque ele é perito em marcar encontro conosco, quando nós não conseguimos marcar encontro com ele. E nesse encontro que ele marca conosco, o seu consolo é o resultado maravilhoso da presença de Jesus conosco. Quando nós marcamos o encontro e permitimos que ele marque esse encontro conosco, quando há um interesse mútuo nesse encontro, certamente interessados, nós nos colocamos na dependência de Deus. Amém? Amém. Há um encontro de Jesus com a outra multidão. Esse encontro independeu daquela mulher. Esse encontro dependeu mais de Jesus. Amados, precisamos entender que há um Deus interessado, há um Deus particularmente preocupado, há um Deus, meus amados irmãos, que fará de tudo para ter um encontro conosco. Deus sempre se preocupou em ter um encontro com o homem. E essa preocupação de Deus, ela se centraliza na própria pessoa bendita de Jesus, em que o próprio Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para que através de Jesus nós fôssemos reconciliados com Deus. Porque Deus quer ter encontro conosco. Amém? E nós sabemos que da nossa parte para com Deus, muitas vezes nos falta interesse, muitas vezes temos N problemas, às vezes dizemos que nos falta tempo, às vezes nos sentimos bem no meio da multidão, parece que tudo está normal, mas não importa qual seja a nossa condição, o fato é que Deus se lembra de nós e Deus sempre quer ter um encontro conosco. E se você veio aqui nessa noite, por alguma razão Deus te trouxe aqui, porque você sabe que aqui você estaria encontrando não apenas com a irmandade, com os irmãos, mas você sabe que através do louvor, da palavra, da oração, você sabe que aqui é uma oportunidade de você encontrar o seu coração com aquele que gera vida, com aquele que gera perspectivas diferentes na nossa alma, com aquele que é suficiente para mudar a nossa história. Por isso você se sacrificou, saiu da sua casa e está aqui nessa noite, porque você sabe que de alguma maneira Ele está presente neste lugar, e de alguma maneira as suas mãos estão estendidas sobre nós, e de alguma maneira você pode extrair poder ao tocar pela fé em Jesus. Amém? Ele tem marcado o encontro conosco. Amém? Não apenas isso, mas uma terceira lição que nós aprendemos é que de fato, veja bem, Jesus olha e fala: assentou-se e começou a falar. Disse o defunto, assentou-se e começou a falar. Aleluia. Encontro inesquecível, porque agora a morte se transforma em vida, porque agora a desesperança se transforma em esperança, a tristeza se transforma em alegria, aquilo que era negativo se transforma em algo positivo. A vida daquela mulher, amados, esse encontro foi determinante na história daquela mulher, porque se ela estava saindo da cidade em cortejo fúnebre, chorando, lamentando, com todos ali presentes fazendo a mesma coisa, agora certamente, conforme a própria Bíblia nos diz, no versículo 16, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Essa mulher agora retorna à sua casa. Você pode imaginar como pai, como mãe, como deveria ser a alegria do coração daquela mulher em ter o seu filho restituído à vida. Como foi a alegria daquela mulher ouvir a voz do seu filho
Você já imaginou agora a satisfação do coração daquela mulher que regressa à sua casa, talvez enquanto ela caminhava para o cortejo fúnebre, pensando em retornar e ver a casa vazia, porque não estava mais o esposo, não estava o filho, porque um dos rastros que a morte traz, deixa, é exatamente um buraco na família, em que apenas as memórias estão presentes. Aquela mulher talvez pensando em voltar para sua casa, encontrar aquele vazio, encontrar ali uma tristeza ao ver a cama do filho, do esposo e etc. Mas agora ela volta com o seu coração esperançoso, cheio de graça, alegre, porque aquele encontro foi o encontro do milagre, foi o encontro da vida, foi o encontro do operado do Senhor, e eles estavam cheios de temor e glorificavam a Deus. Amém. Amém. Nada de vida solitária, triste, vazia. Jesus preenche o coração daquela mulher. Irmãos, o nosso encontro com o Senhor também foi inesquecível, porque muitos de nós outrora estávamos como aquela mulher, vazios, tristes, angustiados, sem esperança. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, e no nosso encontro com Jesus, encontro dele conosco e da gente com ele, nós entregamos a nossa vida a ele, e ele mudou a nossa história, e ele mudou o nosso coração, e ele mudou a nossa mente, e ele mudou as perspectivas, repito, do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que nós nos tornamos novas criaturas, um povo recriado por Deus. Amém. Amém, queridos. Você precisa entender isso essa noite. Esse encontro que o Senhor tem conosco é o encontro que nós não voltaremos para casa da mesma maneira que nós entramos aqui. Mas enquanto você vai sair daqui, certamente a alegria do Senhor estará presente no seu coração. E nós queremos declarar que todo sentimento de derrota, de fracasso, todo sentimento contrário àquilo que Deus tem projetado na sua vida, nós queremos declarar que tais sentimentos caiam por terra em nome de Jesus, e que você volte a sorrir, e que você volte a cantar, e que você volte a sonhar, e que você volte a ter uma vida dinâmica na presença do Senhor, se alegrando porque você é um filho e é uma filha de Deus. Porque a quarta lição que nós aprendemos, é a última, é que Ele se preocupa com aquilo que cerca as nossas vidas. Mesmo aquelas coisas que você julga pequenas, aquelas coisas simples do dia a dia, Ele se preocupa, amados, em nos atender em todas as perspectivas da nossa existência. Por isso que disse Jesus em Mateus capítulo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, não vos preocupeis com o que haver de comer, beber, vestir. Olhai para as aves dos céus, não plantam, não colhem, e Deus alimenta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele preocupa conosco nos detalhes das suas vidas. Sabe por quê? Porque Ele sabe quantos cabelos há na sua cabeça. Ele sabe do seu assentar e do seu levantar. Ele sabe quantas estrelas há no céu, que chama cada uma delas pelo seu nome. Esse é o Deus que nós servimos. E nesse encontro que nós temos com Ele, Ele conosco, muda a nossa história para sempre. Ele sabe que o seu nome está registrado no livro da vida. Ele sabe que ninguém vai te arrebatar das mãos dele. Porque disse Jesus: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele sabe que nós pertencemos a Ele. Por isso nós cantamos com ousadia que nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar nesse instante. E nós vamos orar ao Senhor, porque nós vamos sair daqui nessa noite também tendo o temor de Deus presente nas nossas vidas e glorificando ao Senhor por todos os feitos de Deus nos nossos corações. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu gostaria que nós uníssemos aqui, se possível, as duas alas. Quem não tiver condições, não tem problema. Nós vamos unir aqui em oração, em nome de Jesus. Nós temos conclamado os irmãos para que oremos uns pelos outros. Este é o momento nosso da igreja.
Não importa quantos nós somos aqui nessa noite, você que está na sua casa, mas nós queremos orar e queremos nos colocar diante do Senhor. Eu gostaria que você entendesse que aquele que estava chegando naquela vila de Naim, ele está presente aqui também nessa noite. Ele já está aqui na casa reservada como casa de oração. Então, em nome de Jesus, enquanto os irmãos vão estar retirando a canção, você vai estar orando, falando com Deus. Ora pelo irmão que está ao seu lado nesse instante, abençoa a vida dele, ministra sobre a vida dele, em nome de Jesus. É a palavra de Deus que gera vida no nosso coração. Ele está olhando para você agora, individualmente. Ele está olhando para a sua condição. Ele marcou encontro conosco nessa noite. E nesse encontro Ele quer mudar radicalmente a nossa experiência. Você pode sair daqui com uma experiência nova diante do Senhor, com algo novo em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui agora numa oração. Cada um de nós, ó Deus, trazemos nos nossos corações as nossas vidas empresárias, os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ó Deus, alguns nós julgamos que parecem ser maiores do que nós. Ó Deus, nós sabemos que não há nada demasiadamente difícil para Ti. O Senhor é poderoso para agir maravilhosamente na nossa história, na nossa vida. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesse momento nós dissipamos com tudo aquilo que não provém do Senhor. É o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos suporta, é o Senhor que nos ajuda nas nossas tribulações, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos aviva, é o Senhor que nos quebranta. E em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento de oração, Senhor, e as escamas dos olhos caem por terra, aquilo que ofusca a nossa visão em relação ao Senhor cai por terra. Ó Deus, que as nossas experiências com o Senhor estejam aumentando através de um encontro inesquecível, Pai. Assim como muitos tiveram encontros inesquecíveis com o Senhor, nós queremos ter encontros inesquecíveis com o Senhor, encontros determinantes, marcantes, ó Deus, que perdurarão para a vida eterna. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor dos exércitos, toque com as tuas mãos poderosas. Ó Deus, toque com as tuas mãos poderosas na cabeça de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos poderosas e dissipa das nossas vidas todos os temores exacerbados, as descrenças, tudo aquilo que não provém da cruz. Arranca-se nessa noite e seja instituído nessa noite, Senhor, e que aquele que não sorriu volte a sorrir, aquele que parou de sonhar que volte a sonhar, aquele que parou de olhar a vida como algo belo para que o Senhor que possa ver a vida como algo que condensa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos agora no teu altar, Senhor, porque nós cremos em Ti. Assim como Jesus se compadeceu daquela mulher, tocou o esquife e disse: mancebo, aqui te digo, levanta-te. Nessa noite libera palavra de vitória sobre a tua igreja, libera palavra de vitória sobre aqueles que nos assistem nessa noite, sobre aqueles que nos acompanham, libera palavra de vitória sobre cada coração, sobre a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós oramos a Ti, Senhor, porque queremos regressar à nossa casa
exaltando e adorando ao Senhor, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus que vai além da medicina, a um Deus que vai além da nossa condição humana, a um Deus que nos toca, a um Deus que tem a nossa vida na palma das suas mãos, a um Deus cuja história de cada um de nós se encontra registrada no livro do Senhor. Por isso, Pai, nós colocamos agora, ó Deus, cada um no teu casco, e ministramos a tua paz, e ministramos a tua graça, e ministramos o teu favor, e ministramos a ousadia que vem do Espírito Santo, e ministramos a intrepidez que vem do Senhor, ó Deus, e em nome de Jesus, declaramos por terra toda arma forjada no inferno contra nós, todos os dardos inflamados do maligno, tudo que não provém do Senhor, nós lançamos por terra nessa noite e declaramos, ó Deus, tão somente a prevalência do plano eterno do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Levanta sua mão bem alto e glorifica a Deus. Diga glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Já que nós podemos falar mais alto, diga assim: glória ao Pai,